O porão do Palácio Yusupov estava pronto para uma festa, mas uma festa que ninguém queria celebrar de verdade. O príncipe Felix Yusupov tinha passado horas cuidando de cada detalhe. Ele mandou colocar tapetes grossos no chão de pedra para que nenhum barulho de luta ou gritos subisse para os andares superiores. O ambiente era elegante, mas o objetivo de tudo aquilo era a morte. Era a noite de 16 de dezembro de 1916, uma data que mudaria a história da Rússia para sempre. Lá fora, o frio de São Petersburgo era cortante, mas dentro daquele porão, o ar estava pesado. Felix estava nervoso. Ele não era um assassino, mas acreditava que matar Grigori Rasputin era a única forma de salvar o país. Rasputin, o camponês, que se tornou o conselheiro mais próximo da czarina Alexandra, era visto por muitos como um demônio que controlava o governo. Por isso, os conspiradores decidiram que ele não passaria daquela noite. Quando Rasputin finalmente chegou, ele parecia calmo. Ele usava suas roupas típicas de camponês, mas com tecidos de qualidade. O príncipe o convidou para entrar e comer enquanto esperavam por outras pessoas que nunca chegariam. Na mesa, Félix tinha colocado pratos com pequenos bolos de amêndoas. O que Rasputin não sabia era que aqueles bolos estavam cheios de cianeto de potássio, uma substância mortal capaz de matar um homem em poucos segundos. Félix observava cada movimento. Ele ofereceu os bolos com as mãos trêmulas, tentando esconder o pavor. Rasputin aceitou. O monge começou a comer um, depois outro, e mais um. O príncipe prendia a respiração, esperando que o homem caísse no chão a qualquer momento, e contorcendo-se de dor. Mas nada aconteceu. Rasputin continuava mastigando, limpando as migalhas da barba longa e escura. Ele parecia gostar da comida, e até comentou sobre o sabor doce das amêndoas. O pânico tomou conta de Félix. O veneno deveria ter agido na hora. Ele decidiu oferecer o vinho, que também estava temperado com cianeto. Rasputin bebeu um copo cheio de uma vez só. Félix ficou paralisado, olhando para o rosto do monge, procurando por qualquer sinal de fraqueza ou mudança na respiração. Em vez disso, Rasputin apenas esticou o copo e pediu mais vinho. Ele bebeu o segundo copo e depois o terceiro, sem demonstrar nenhum desconforto. Nesse ponto, Félix se sentia que estava vivendo um pesadelo. O homem à sua frente tinha consumido veneno suficiente para matar vários homens e estava ali, conversando como se estivesse em um jantar comum. O silêncio no porão era quebrado apenas pelo som dos copos batendo na mesa. Rasputin começou a olhar fixamente para o príncipe. Seus olhos eram penetrantes e pareciam atravessar Félix. Foi então que o monge viu um violão no canto da sala e pediu para ouvir uma música alegre. Félix pegou o violão e começou a tocar, mas seus dedos estavam duros de medo. Ele via Rasputin batendo o pé no ritmo da música, agindo como se a morte não tivesse poder sobre ele. O príncipe percebeu que o veneno tinha sido inútil. Aquela criatura não era humana. A frustração de Félix se transformou em terror absoluto. Ele sentia que precisava acabar com aquilo logo, antes que perdesse o controle da situação. Sem saber o que fazer, Félix pediu licença e subiu as escadas. No andar de cima, os outros conspiradores esperavam ansiosos. O príncipe disse que o veneno falhou. Ele pegou uma pistola pesada. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos onde você está assistindo nos comentários. O príncipe desceu novamente, decidido a usar a força bruta para terminar o serviço. O destino de Rasputin e da Rússia Imperial seria selado com um único disparo fatal naquela noite fria e silenciosa. Para entender como aquele homem conseguiu sobreviver a doses cavalares de veneno, precisamos olhar para trás e entender de onde ele veio. Grigori Rasputin não era um nobre nem um místico treinado em grandes templos. Ele nasceu na pequena vila de Pokrovskoye, um lugar esquecido no coração da Sibéria profunda. Ali, a vida era bruta. O vento soprava forte a maior parte do ano, e a sobrevivência de todos dependia apenas do trabalho pesado na terra gelada. Na sua juventude, Grigori era apenas um camponês comum, conhecido por ser um homem de temperamento difícil e muitas vezes envolvido em confusões e bebedeiras. Nada nele indicava que um dia ele seria o homem mais influente de toda a Rússia. A mudança na vida dele aconteceu de repente. Grigori afirmou ter tido uma visão religiosa poderosa enquanto trabalhava no campo. Ele dizia ter visto
a Virgem Maria, e essa experiência mudou sua cabeça de forma radical. Ele abandonou sua família, sua casa e sua vida simples para se tornar um andarilho sagrado, o que os russos chamavam de Strannik. Rasputin passou anos cruzando o país a pé, caminhando milhares de quilômetros, dormindo ao relento e visitando mosteiros distantes. Durante esses anos de peregrinação, ele desenvolveu uma aura de santidade rústica. Ele não era um padre oficial da igreja, mas as pessoas começaram a acreditar que ele tinha uma linha direta com Deus. Ele falava de um jeito simples, que tocava o coração do povo pobre, mas também tinha um olhar penetrante que deixava qualquer um desconfortável. Em 1903, esse camponês de roupas sujas, unhas escuras e barbas longas chegou finalmente a São Petersburgo. A capital da Rússia era um lugar de extremos, cheia de palácios luxuosos e uma aristocracia que vivia mergulhada em tédio e rituais sociais vazios. Para esses nobres, Rasputin era uma novidade exótica e fascinante. Eles estavam cansados da vida urbana e queriam algo mais real, mais místico. O Hotel Rasputin trazia consigo o cheiro da terra e uma fé que parecia vir das entranhas do país. Ele rapidamente se tornou o centro das atenções nos salões da elite russa. No entanto, sua vida era um grande paradoxo. Ele passava horas rezando fervorosamente em igrejas, mas logo depois era visto em tavernas barulhentas, bebendo muito e cercado por seguidores que acreditavam no seu magnetismo pessoal. Enquanto sua fama crescia nas ruas, um drama terrível acontecia em segredo dentro do Palácio Imperial. O herdeiro do trono, o pequeno Alexei, sofria de hemofilia. Naquela época, a doença era tratada como um segredo de estado absoluto. O menino tinha o sangue que não coagulava, o que significava que qualquer batida boba ou arranhão causava dores insuportáveis e sangramentos internos que podiam durar dias. A Tsarina Alexandra vivia um pesadelo constante. Ela via seu único filho homem definhar diante de seus olhos, enquanto os melhores médicos do mundo não podiam fazer absolutamente nada para ajudá-lo. O desespero profundo da mãe abriu as portas para o místico siberiano entrar na vida da família real. O momento da verdade chegou durante uma crise aguda de saúde de Alexei. O menino estava muito mal, e a agonia era tamanha que os médicos já tinham perdido a esperança de salvá-lo. Rasputin foi chamado às pressas ao palácio. Sem usar nenhum remédio ou instrumento médico, ele apenas se aproximou da cama da criança, rezou com uma voz muito calma e garantiu aos pais que o menino ficaria bem. De forma surpreendente e milagrosa, o sangramento parou e Alexei começou a se recuperar em pouco tempo. Para a Tsarina Alexandra, aquilo não foi uma coincidência, foi um sinal divino. A partir desse dia, Rasputin deixou de ser apenas um monge curioso para se tornar o protetor oficial da família imperial. A confiança da czarina nele passou a ser total, cega e inabalável. Mas essa proximidade exagerada com o trono criou inimigos poderosos e raivosos. Os ministros, os generais e os nobres tradicionais ficaram revoltados ao ver um camponês analfabeto decidindo quem deveria ocupar cargos importantes no governo russo. Rasputin começou a dar muitos conselhos políticos ao czar Nicolau II, e esses conselhos quase sempre eram baseados apenas em suas visões religiosas e não em lógica política. Quando a Primeira Guerra Mundial estourou, o caos aumentou ainda mais. O czar decidiu ir para a frente de batalha, tentar liderar as tropas, deixando o governo civil nas mãos de Alexandra e, na prática, sob a influência direta de Rasputin. A imagem da monarquia russa começou a desmoronar perante o povo. Os cidadãos passavam fome e os soldados morriam aos milhares nas frentes de combate, enquanto em São Petersburgo corriam boatos de que o monge era quem realmente mandava no país de forma oculta. As pessoas viam em Rasputin o grande culpado pela corrupção, pelos erros estratégicos e pela fraqueza da família Romanov. A raiva crescia rapidamente entre os revolucionários e também entre os próprios nobres, que queriam salvar a coroa de si mesma. Para homens como o príncipe Félix Yusupov, Rasputin era o câncer que estava matando a Rússia por dentro. A queda do império parecia cada vez mais próxima. O ódio contra o camponês siberiano preparava o terreno para o desfecho sangrento que estava por vir. Félix desceu as escadas, sentindo o peso da pistola em sua mão. Ele estava muito nervoso e seu coração batia forte. No porão, Rasputin continuava sentado à mesa com uma calma que irritava o príncipe. Félix não disse uma palavra. Ele apenas levantou a arma, mirou no peito do monge e atirou. O barulho foi seco e alto naquele espaço pequeno. Rasputin soltou um gemido baixo. Seu corpo tombou para o lado
lado e ele caiu sobre o tapete. O sangue começou a manchar o chão. Felix olhou para o corpo e sentiu um alívio enorme. O homem estava finalmente imóvel. Os outros conspiradores desceram correndo para conferir o que tinha acontecido. Eles olharam o corpo de Rasputin e acharam que ele estava morto. Não havia pulso. Satisfeitos, eles subiram para planejar como sumir com o cadáver. Algumas horas se passaram. Félix resolveu voltar ao porão sozinho para conferir o corpo. Quando ele se aproximou, o impossível aconteceu. Rasputin abriu um dos olhos. De repente, o monge deu um salto e agarrou o pescoço de Félix com uma força incrível. O príncipe lutava para respirar, enquanto Rasputin sussurrava o nome dele com uma voz rouca. Aquela cena parecia um pesadelo real. Félix estava apavorado com tamanha resistência daquele homem. Félix conseguiu se soltar e correu para fora do porão. Rasputin não desistiu e começou a se arrastar escada acima, indo em direção ao pátio do palácio. A neve caía forte do lado de fora. Os outros nobres apareceram e entraram em pânico ao ver o monge fugindo. Purishkevich pegou sua arma e começou a atirar. Ele errou os primeiros tiros, mas os seguintes atingiram as costas e a testa de Rasputin. O monge caiu de cara na neve, que logo ficou vermelha. Para garantir que ele não voltaria, os nobres chutaram o corpo e bateram nele com um bastão de ferro. Eles queriam ter certeza absoluta da morte dele naquele momento. Eles amarraram os pés e as mãos de Rasputin com cordas grossas. Depois, enrolaram o corpo em um pano pesado e o levaram até o rio Neva. Eles jogaram o pacote nas águas escuras e congeladas. O gelo se fechou sobre o fardo. A água estava tão fria que qualquer pessoa normal teria morrido de choque térmico em poucos segundos. Mas a verdade apareceu 3 dias depois. A polícia encontrou o corpo sob o gelo e a autópsia revelou algo assustador. Rasputin não morreu pelos tiros e nem pelo veneno. Seus pulmões tinham muita água. Mas isso significava que ele ainda estava respirando quando foi jogado no Rio Frio. A morte de Rasputin foi o sinal para o fim da monarquia. Ele tinha escrito uma carta para o czar Nicolau II, fazendo uma previsão sombria. Se ele fosse morto por nobres, nenhum membro da família real viveria por mais de 2 anos. E foi exatamente o que aconteceu. Poucos meses depois, a Revolução Russa começou. O czar perdeu seu trono e foi preso. Em 1918, toda uma família Romanov foi executada em um porão. Foi um fim violento e sem glória para uma dinastia que governou por 300 anos a maior nação do planeta. A profecia do místico se cumpriu com uma precisão que deixou o mundo chocado. Grigori Rasputin não foi apenas um homem comum. Ele foi a rachadura final que derrubou um império de séculos. Ele provou que algumas lendas se recusam a morrer, mesmo quando o mundo inteiro quer vê-las enterradas. Ele saiu de uma vila rústica na Sibéria Profunda para controlar os rumos da Rússia Imperial. Sua história fascinante mostra como o mistério e a fé podem realmente mudar o destino das nações. Grigori Rasputin entrou definitivamente para a história como o monge imortal que previu o fim de uma era inteira e levou consigo toda a glória e o poder dos czares russos para o fundo das águas do rio Neva. Ele foi o homem que desafiou a lógica, desafiou a própria morte e acabou por mudar a história para sempre.